Olá, como vai? Tudo bom aí? Estudando bastante? Que bom! Nós estamos para mais um trabalho, língua portuguesa. Vamos hoje voltar ao verbo. Não acabou, tem bastante coisa para falar sobre ele, tá? Hoje nós vamos voltar ao modo subjuntivo, tá? E tem uma novidadezinha aí, uma observação a mais, ok? Vamos ver como é que é isso aí? Aqui, ó. Lembrando, o modo subjuntivo, primeiro, é aquele modo que transmite uma ideia duvidosa, hipotética, condicionada. Lembrou? E são 3 os tempos: o presente, o pretérito imperfeito, né? E o futuro, certo? Vamos lembrando? Presente indica um fato incerto. Pode expressar desejo também. Olha aí o exemplo. Talvez nós tenhamos mais sucesso agora. É provável que ele traga notícias, tá? Olha aí. Esse modo, repara, normalmente nós usamos o verbo conjugado acrescentando a palavrinha talvez. Lembrou? Então, ou a expressão é provável que, certo? Então, vamos conjugar o verbo? Talvez eu ande, talvez tu andes, talvez ele ande, talvez nós andemos, talvez vós andeis, talvez eles andem. Talvez eu corra, talvez tu corras, talvez ele corra. Talvez nós corramos, talvez vós corrais e talvez eles corram. E o dividir? Talvez eu divida, tu dividas, ele divida. Talvez dividamos, talvez dividais, talvez eles dividam. Lembrou? Presente o subjuntivo, tranquilo? Tá, agora vamos ver um detalhe aqui, ó. Pretérito imperfeito? Isso não é detalhe, professor? Verdade. Vamos ver o pretérito imperfeito, então? Se eu tivesse um avião, voaria para outro lugar, né? Indica um fato incerto que poderia ter ocorrido mediante certa condição. Olha aí o uso do se, né? Uma palavrinha que indica condição, normalmente, tá? E o exemplo da conjugação? Se eu andasse, se tu andasses, se ele andasse. Se nós andássemos, se vós andasseis, se eles andassem. Se eu corresse, corresses, corresse. Se nós corrêssemos, se vós corresseis, se eles corressem. Se eu dividisse, se tu dividisses, se ele dividisse. Se nós dividíssemos, se vós dividisseis, se eles dividissem, o mundo seria melhor, não é verdade? Tá. Agora é que vem a observação mais específica que eu estava falando para você. Então vamos ver agora esse verbo usado com outro verbo. Se eu tivesse um avião, voaria. Então aqui, o tivesse e o voaria. Futuro do pretérito do indicativo, tá? Fique atento. Toda vez que usarmos o pretérito imperfeito subjuntivo, tivesse, o verbo da outra oração será futuro do pretérito. Tudo bem? Futuro do pretérito. Voaria. E se eu tiver agora o futuro do subjuntivo, o que ele faz? Ele exprime uma ideia de um acontecimento possível. Quando você chegar, encontrará tudo diferente. Lembra? Ó, o quando introduz, lá vem o chegar. Vamos lembrar? Quando eu andar, quando tu andares, quando ele andar, quando nós andarmos, quando vós andardes, quando eles andarem. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr. Quando nós corremos, quando vós correres, quando eles correrem. E o dividir? Mesma sequência.
Quando eu dividir, quando tu dividires, quando ele dividir, quando nós dividirmos, quando vós dividires, quando eles dividirem. Certinho? Tá lembrado? Tranquilo? Você tem conjugado o verbo? Que bom, que bom. Vamos lá? Quando você chegar, encontrará tudo diferente. Nós temos então o verbo chegar, futuro do subjuntivo, e o outro verbo, encontrará, deve estar no futuro do presente do indicativo. Certo? Isso se chama correlação dos tempos verbais. Olha que bacana isso. Mas, traduzindo, quando nós usamos um determinado verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, nós vamos usar o outro no futuro do pretérito. Quando nós usarmos no futuro do subjuntivo, usaremos o outro no futuro do presente do indicativo. Tá certo? Tranquilo aí? Entendeu? Muito bem. Agora é só dar mais uma recapitulada, fazer um exercíciozinho, consultar a gramática e bola para frente. Tá bom? Espero você no próximo encontro. Até lá!